Cara, a minha câmera é a única que não é essa Blackmagic que ele tá. Pô, João, compra uma câmera igual pra mim, meu. Seu cu. Tá bom. Começou? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Histórias Reais. Tudo diferente, cenário diferente, organização diferente. Ontem vocês já viram que os bastidores já foi outro negócio. E tô aqui com um baita brother, cara. Esse cara é incrível. Temos uma resenha, cada história maluca em, sei lá, acho que quase 10 anos. Pizinha, muito obrigado. É sempre uma honra. E meu fiel escudeiro aqui, né? Porque todo Batman... Ó, gente, escuta essa aqui, ó. Todo Batman da vida real precisa do quê? De um Robin, porra. Robin, tamo junto. Deixa ele falar sozinho, né? Depois de uma dessa, deixa o cara falar sozinho, né, Pisa? Hã? Cara, não sendo Coringa, tá tudo beleza. Não quero me meter no meio da relação. Pisa, uma honra ter você aqui. Cara, já fizemos um bastidores aí super gostoso. E tem muita história pra gente conversar. Você é um puta cara de mercado, de experiência, viajado, sabe muito aí de crise, o Pisa, que nós estamos passando agora. A gente vai tocar muito nesse assunto hoje, porque a gente falou um pouquinho nos bastidores ali, tá todo mundo se reinventando, né, cara? E eu acho que com a chegada da internet aí, eu acho que cada vez mais vem possibilidades e outras coisas. Mas vamos lá, gato, toca aí um pouquinho. Vamos lá, vou deixar para você. Você é um cara que tem muito conhecimento. Agora ele vem puxar. Vai lá, meu irmão. Não, primeiro assim, deixa eu contar pra vocês o que tá acontecendo aqui hoje, cara. Isso aqui é um negócio inédito. Eu acho que até em podcasts, eu não sei o quanto isso já aconteceu, mas hoje nós temos 15 convidados aqui atrás das câmeras assistindo ao podcast, né? Que foi? Desarrumaram. Tô gravado, a galera tá prestando atenção, Pisa, que tô gravado, deu uma saidinha. Não, tá tranquilo, viu, gente? Pode interromper. Quem é o Pode João? interromper na boa, viu? Não tem problema. Bicho, isso aqui hoje vai ser insuportável. Vamos lá. Então, chama After do Histórias Reais. Qual que é a ideia que a gente falou? Cara, todo mundo, uma galera fala pra gente, Pisa, pô, queremos estar com vocês, queremos ouvir mais de perto, queremos poder interagir com o podcast. Como a gente grava o podcast, a gente não consegue necessariamente entender o que a audiência quer saber. Então, a gente falou, cara, quer saber? Vamos botar uma mini plateia, uma galera que interaja, mas... Pô, eu sou um cara do network, eu sou o cara da conexão e eu já contei pra galera, mas assim, eu sempre falo isso, né? Eu tenho os meus dois gatilhos da conexão são o álcool e o humor. Né? Eu tento fazer um pouco de humor aqui, mas eu falei, cara, o álcool não vai dar. Então o que a gente faz? Eu vou preparar o jantar. Eu vou preparar o jantar pra você, pro Alex e pra essa galera que tá aqui hoje. Né? O Alecão fez uma seleção de vinhos maravilhosa pra gente servir. E essa galera depois, quando acabar a gravação, eles vão invadir o nosso estúdio. Não minta, ele não vai preparar o jantar. Tá aqui o Pedrão da Carnes del Sur, que vai fazer, trouxe aqui, como é o nome do churrasqueiro aqui? Como é, Pedrinho? Cláudio. O Cláudio vai preparar o jantar pra nós. O mesmo nome daquele teu Não churrasqueiro é o de Fred. buffet lá, que você tem lá em... Porra, cara, o cara chama Cláudio também. É, o churrasqueiro, que é o seu churrasqueiro verdade, de buffet lá. cara. Não, o cara é bom, velho. O cara é bom, velho. Para. Não, o cara é bom. Vai claro queimar o cara agora? Ô, Cláudio do Guaru, o cara tá te queimando aqui, velho. Não vou deixar, não. Ô, gente, vocês estão aí fora. Qualquer coisa que vocês me perguntar, ô, Fran, arruma um papelzinho pra galera, um jeito eles perguntarem pra gente. E daí o Pedrinho passa aqui. Pode perguntar pro Pisa, pro Alex. Pros dois, tá bom já. Porque eu já... Pode comer donut, viu, velho? Aí, pai, eu gosto disso. O cara come carne o dia todo, quando vê uma Nutella, fica louco. Não tem Nutella lá perto da casa dele. Bom, o convidado tá aqui, vamos falar com o cara, né, mano? favor, né? Senão fica eu e você aqui o dia todo. Não, mas tá legal aqui ouvindo, tá? Tipo, uma situação privilegiada, é do cacete. Em geral, a minha vida é assim. Não é? Então, assim, a ideia, o conceito é diferente um pouco aqui. E diferente do que a gente já fez lá atrás, o podcast, onde eu ficava fazendo esses dois papéis, eu abro mão do papel de falar sério, deixa ele falar sério, e eu vou tentar atrapalhar ao máximo o podcast, é o meu papel aqui. Sacou? Mas eu queria te perguntar, pra gente falar um pouco de roupa e tal, de vestimenta, mas tem uma outra coisa, cara, que eu sei que você é um baita especialista, conhece cada lugar, irmão. Pisa é um especialista em viagem. Na verdade, o Pisa tem uma parada que ele faz umas coisas assim pra cliente, o cara meio que quer... Quando o cara muda de nível, e ele tem que mostrar, assim, aquele cara que uma gosta vida de nova. Europa. Não, ele não vai pros Estados Unidos. Ele vai no máximo pra Nova York. Mas ele vai... Europa, cara, mas ele vai no negócio de Tailândia, casona, sabe? Ele faz um negócio diferente, pai. O Pisa é diferente.
E como é que tá essa parada das tuas viagens? Bom, Né, num pós-pandemia, tá muito ansioso pra voltar, pra retomar? Bom, cara, antes de... Ai, Tá tudo bem? não, essa porra vai dar errado hoje, cara. Tô Cara, falando antes de tudo, brigadaço pelo convite. Você sabe que pra mim é uma convocação. Baita honra estar com você aqui, Alex. Pô, honra é minha, Pisa. Uma baita admiração por você também, Porra. tal como com o Fred. Nossa amizade aí de sei lá quantos anos, de tantas coisas que a gente já viveu. A ideia é, tô aqui à disposição de vocês pra gente trocar uma ideia e tentar levar aquilo que for de melhor e também o que de pior pra turma se divertir um pouco nessa doideira toda que a gente tá vivendo. Bom, sobre as viagens, elas já voltaram, elas não pararam, né? Claro, quando houve um fechamento da Europa e a economia estancou, a gente não viajou, mas logo na sequência já voltamos. Então, a gente já está frequentemente indo lá fora. A boa parte do nosso hub operacional ele é internacional, né? A gente tem uns 30% de provedores no Brasil, na nossa empresa, e 70% são provedores internacionais. Então, a gente tem que estar lá fora, tem que entender o que está acontecendo lá fora, tem muito cliente lá de fora, então não parou. No final do dia, eu vou a trabalho, mas aprendi ao longo do tempo a tirar alguns dias para poder entender o lugar, sacar o costume, a cultura e mixar, né? Um pouquinho de diversão e prazer também onde a gente está. Você vai começar a desfrutar daquilo que é o mais cotidiano de alguém que viaja como executivo. Mas é isso, cara, já voltou, já estamos lenha total. Você já tá indo pra Europa de novo? Já. Suíça, Londres. Eu particularmente agora, né, no aviãozinho, na posição que eu ocupo na empresa, eu viajo um pouco menos. Então, quem viaja mais são os executivos que fazem mais o papel de captação, de projeção, de atendimento, que é o que eu fiz a minha vida inteira. Mas para algumas conexões, para alguns a gente chama de shake hands, né, de apertar as mãos da pessoa certa, eu faço questão de ir quando a gente está inaugurando um relacionamento com alguém importante. Mas a turma tá toda. A gente tem agora, nesse momento agora, a gente tem um BI nosso que está indo a Dubai. Ele deve sair hoje à noite para lá. Ele acabou de voltar da Europa, ele fez Mônaco, Genebra e Lisboa. Ele deve voltar aí na metade de setembro para lá. E a turma toda continua na conexão. A turma vem muito para cá, né? A ideia da Nila foi muito inovadora, então a turma lá de fora está entendendo que precisa fazer o corpo a corpo aqui no Brasil, com clientes brasileiros. Então a coisa caminha nesse sentido, cara. Mas já voltou, não na intensidade que eu já vivi em outros negócios que eu desenvolvi, né? Que era uma loucura. Desembarcava um dia, embarcava no outro. Um pouco menos. Mas em algum momento essa frequência deve aumentar. Mas já voltamos. Pô, esse cara ele passou em Mônaco? Passou em Mônaco. Caraca, eu preciso pegar um documento lá da minha certidão de nascimento. Pisa, vamos falar sério. Nem vou deixar eu podia ter pedido pra ele pegar, cara. Era só mandar uma carta pra pegar. Você já foi pra Mônaco? Eu nasci. Você nasceu em Mônaco? Cara, você voltou lá depois que nasceu? Não, então, não tive essa oportunidade de Você vai voltar. gostar, cara. Você vai gostar. Não, Mônaco acho que é demais, cara. Mônaco é foda. Tua cara. Não, nem sei se é minha cara. Mas tem uma conexão pessoal, pô. Todo o meu nascimento vem de lá, um pouco Você da é história. Então, assim, não posso simplesmente esquecer da minha origem, né, cara? Claro eu preciso fomentar isso. Eu vou sair daqui, velho. Ô, João, eu vou sair, cara. Não, sai não, cara. Vai valer a pena, segura. Se começar com essa conversa, eu vou sair daqui. Pisar. Não dá. Toda vez essa história de Mônaco, cara. Toda vez. Pô, tu quer que eu minta no podcast? As pessoas procuram, tem o Wikipedia lá meu, caralho, pra ver. Bota no Wikipedia aí, Fred Furtado, tu vai ver. Aparece lá, mano. Não é possível. Eu vou botar depois, Depois eu vou falar a verdade sobre Pedrinho, bota no Wikipedia aqui um print do meu Wikipedia depois. Ô, Pisa, você tava falando de países, né? Qual é o teu... Tem um país onde vocês atuam mais, que você tem um potencial de clientes maiores? Puta, é lá que é X% da operação, ou tá ramificado na Europa, mas tem algum país? Puta, aqui a gente atua muito. Não, então, a gente tem, né, vários pontos focais, né? Então, o primeiro deles é a Europa, e hoje existe um eixo, que é Portugal, Suíça e Luxemburgo. Então, esse é o eixo que a gente começa uma operação europeia. Mas a gente também tem operação nos Estados Unidos, né? Então, porque tem muita gente que viaja, quer comprar casa, quer abrir uma empresa lá, se estruturar de uma maneira fiscal mais inteligente e mais dentro da regra, porque antigamente era uma baita de uma bagunça. Então, a gente tem que ter uma operação também americana. Então, é o que a gente tem, né? A gente consegue operar
no mundo inteiro a partir desses hubs, né? A gente escolheu no ano passado se posicionar fisicamente em Lisboa, mas não fez o mesmo efeito que a gente imaginava no planejamento. Então ainda é melhor a gente trabalhar com posições de terceiros ali em Genebra, Luxemburgo, em Portugal, Lisboa e Porto. Então não existe assim, esse aqui é o principal. Tá? Principal país onde a gente atua mais. O natural da evolução de um negócio como o nosso é a gente se estabelecer muito mais no eixo da Suíça, né? Então, é uma escolha muito minha, eu gosto muito da dinâmica de negócios de Genebra, então muito provavelmente a gente se enderece nesse caminho, né? Mas, assim, a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Boa parte do capital brasileiro está nos Estados Unidos, sobretudo com essa baita demanda que houve em casas de Orlando, que você sabe que tem duas alegrias, né? Quando você compra e quando você consegue vender. Então... Te falei isso que você comprou barco, barco é assim, viu? Deixa eu falar uma coisa pra você. Ficou feliz que comprou barco, agora só vai ficar feliz de novo quando vender. Deixa eu te falar uma coisa. Mas aí, assim, vamos lá, tem 2 pontos, né? Tem um cara que compra para se divertir, porque ele queria realizar um sonho, etc. Isso não existe um preço que determina se isso é bom ou ruim. Sim. É o seu prazer, acabou o prazer, você vende, entrega, sabe Deus o que faz. Mas tem muita gente que acaba caindo numa ideia de que aquilo é um bom investimento. E isso é que a gente foca. Então... Pensando como investimento, existem várias matrizes que você tem que respeitar. E aí as pessoas, naquela empolgação de primeiro momento, acabam fazendo um negócio que se torna ruim. Por essa razão, a gente precisa ter uma operação também que trabalhe o capital em dólar. Né? É uma moeda forte, um mercado em crise, você precisa estar posicionado numa moeda forte. Né? Você não pode, por exemplo, você tem caras que trabalham com importação. Eles vão comprar um ativo, um estoque, eles compram em dólar. O dólar subindo, se eles esperarem o momento certo de fazer o momento de pagamento para fazer a transição para moeda forte, ele perde dinheiro. Então, você tem vários recursos para posicionar aquele empresário, aquele camarada, para se acobertar do risco que ele tem da moeda sair do eixo. Né? Então, por essa razão, a gente tem que ter essas duas operações, em euros e em dólar. E você falou da Suíça. Eu conheço a Suíça. Caro lá, pai. É caro lá. É caro. É caro lá, hein, velho? 4ª cidade mais cara do planeta. Pelo amor de Deus. Genebra, né? 4ª cidade mais cara do planeta. Na verdade, eu não fui pra Genebra. Eu fui pra Zurique. Mas vou te falar, filhão. No meio da viagem lá, não sei o quê, encaixamos lá uma rota de vinho em Dijon. Puta, lugar maravilhoso. Daí a gente saiu Paris, Dijon. Foi lá que você comprou essa jaqueta, não? Não foi. Deixa eu contar a história. Aí, cara, cheguei em Zurique. Cara, Pisa. Você já foi várias vezes, né, Pisa? Já. Quando eu cheguei lá, eu falei... Complicou. Apertou. Não, fim da viagem ainda. Pelo amor de... Só que é o seguinte, cara. Que lugar organizado, que país limpo, puta educação. Então, assim, essas coisas que eu acho que, assim, né... Eu acho que a gente vive num país de uma mega... O Brasil é um país desorganizado que gera muita oportunidade, né? A desorganização gera oportunidade. Quando você chega num lugar desse, é muito mais difícil. E o que eu vi lá, Pisa, é uma qualidade de vida muito... Foi a minha primeira viagem. Eu fui pouco para a Europa. Acabo indo mais para os Estados Unidos. Eu gosto da América. Mas quando eu cheguei... A primeira viagem que eu fiz para a Europa, eu acabei passando em Zurique. E foi chocante para mim, cara. Porque assim... De ver a qualidade de vida que os caras têm, sabe? E uma coisa que se a gente analisar... eu fico pensando, né? A gente empreende aqui e o cara que empreende lá. Suíça. Suíça é um país... Como é que é essa relação, cara, do brasileiro? Como é que você faz negócio lá? Como é que o cara chega o brasileiro? Como é que é isso? Me explica o que o cara enxerga do brasileiro naquele puta país organizado e tal. Me explica um pouco disso aí, Pisa. Cara, uma puta curiosidade que eu tenho. Que baita pergunta. Tá vendo, Fred? Obrigado, Pisa. Cara, é uma baita pergunta pelo seguinte. Não foi com a elogio. Depois eu tenho que aguentar. Não, mas se fosse ruim, eu vai embora daqui a pouco e eu fico aqui. Cara, o que acontece, Alex? É uma coisa maluca, assim. O que você acredita que pensam do brasileiro? Ah, cara, é o jeitinho, né? É corrupção. Isso é algo que se tornou uma forma das pessoas enxergarem a gente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem uma dificuldade enorme com relação à língua. A gente, né, tem nossa cultura, nossas origens... nos trazem uma dificuldade muito grande para a desenvoltura de falar outro idioma, como se isso fosse a coisa mais importante numa relação comercial.
Né? Olha a loucura. Mas quando vem um gringo pra cá, se o cara fala tudo errado, ele não fala português, você mete um amém ali e vambora. Uhum. Então, você tem essas duas primeiras coisas. A terceira coisa, e isso foi engraçado, uma vez no Panamá, eu numa reunião prestando serviços para um banco, e eu querendo saber como é que as pessoas olhavam, um cara foi muito inteligente, ele falou, cara, o problema é que vocês são uma ilha gigantesca. Vocês fazem negócio entre si, vocês têm uma dificuldade de linguagem enorme, tributária, não é só a linguagem, né, da própria língua, né, do português, etc. Então, aquilo me deu como se fosse uma chave, assim, para os negócios que eu ia desenvolver. Primeiro, cara, sim, primeira coisa que eu tenho que fazer numa reunião é, cara, você não está lidando com um brasileiro, você está lidando com o Ricardo Pisa, ponto. Tem coisas tão sérias lá que aqui não tem. Então isso pesa legal e influencia. Pesa muito. Né? Você tem que ter uma personalidade muito grande. Segundo, que assim, eu tenho consciência da minha qualidade técnica. Não dá para você ir para um país desse e falar, puta, eu sou o cara, o vendedor, o empreendedor. Isso não cola nesse ambiente. Você tem que ter qualidade técnica e conteúdo para poder defender sua tese. E acredite se quiser, é muito mais fácil para eles entenderem aquilo que a gente se propõe a fazer do que a gente pode imaginar. Então, eu geralmente quebro o gelo com isso. Olha, cara, eu não vivo na selva. Eu vivo na 6ª maior capital do planeta. A 8ª em número de bilionários. O 2º maior trânsito aéreo do planeta Terra. Vamos conversar? Mas o cara sabe que tem oportunidade aqui, né? Não só ele sabe que tem oportunidade aqui, mas existe uma relação matemática besta. Lá ele capta dinheiro a uma taxa de juros muito baixa. E aqui a gente, na renda fixa, paga 2 dígitos para ele por ano. Cara. Só essa conta, você não precisa ser muito inteligente para entender que o Brasil vale a pena. É isso. E se você leva uma oportunidade de investimento para o cara, que você tem um expert no assunto, que sabe do que está fazendo, que tem um track record, ou seja, tem uma experiência comprovada na vida prática, de que sabe o que ele está fazendo, velho, onde é que você vai alocar teu capital? No lugar que te paga 1,2% ao ano? Ou no lugar que te paga uma margem de 12, 13 ao mês? O que ele precisa? De uma segurança. Ele precisa o capital dele precisa ter um ponto de segurança que ele confie, e você usa uma estrutura internacional. Mas ele precisa confiar em você, né, Pisa? E aí vem o lance também de você ter um track record. Entender que quando você começa, cara, você não tem nada. Você tem que começar, tem que pagar o preço do começo. E o preço do começo é alto pra cacete. Você sabe disso. É isso, cara. Você sabe disso, Fred. Acho que todo mundo que tá ouvindo aqui, que de alguma forma começou alguma coisa na vida, ninguém começou, já sei dirigir. Claro. O cara tem que pegar a manha. Então, dada essa humildade de você começar entendendo que você tem é um grande problema dos jovens hoje, o cara entra na tua empresa, ele acha que já sabe tudo, ele acha que tem que mandar, ele acha que toma uma decisão melhor que você. Ele acha que ele consegue manejar as relações entre as pessoas de uma maneira mais fácil. E ele vai ver que, na realidade, não é assim. Tem muito jogo de cintura, muita coisa que você aprendeu para respeitar a dor do outro. Né, cara? Construção, tempo, bagagem. Isso você leva para fora. Então, a maneira com a qual você se apresenta, que você se conecta, como você leva a coisa, que não tem que ter resposta para tudo na hora, né? Que você, enfim, cara, a coisa começa a ficar, ela vai ficando, não significa que ela vai ser fácil, mas pelo menos você já sabe os caminhos, né? Então, aí o cara confia. E a outra coisa é referência. O mundo, se você parar para imaginar a Europa, são pequenos países com poucas pessoas que trabalham naquele segmento. Então, se você já fez alguma coisa, a porta está aberta. Às vezes você fez coisas que nem deram tanto certo, mas está no pacote de risco do cara. Lá eles não têm essa coisa de, puta, errou, nunca mais eu olho para esse cara. Ele vai ter que fazer negócio com esse cara no dia seguinte. Ele não tem tantas opções assim, né? Então, dada essa conectividade, essa história, as coisas tendem a ficar melhor. Aí você vence esse primeiro processo da pessoa não te interpretar de uma maneira como a gente é vendido há sei lá quantas décadas, né? A gente vendia o samba, o futebol, né? A gente vendia as coisas que não agregavam no momento de negócio. E a insegurança política, Pisa, vai pra mesa nessa hora? Cara, assim, é uma pergunta que eu devolvo, né? Qual a insegurança política? A gente sabe quem vai ganhar. A gente sabe que quem for administrar vai ser mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, mas no final do dia, velho, o que vai resolver é a gente trabalhando. Não vai, isso aí, sabe? Cara. Não vai. Ninguém vai bloquear mais grana, não tem mais espaço para isso. E se você olha, na Europa tem um monte de meleca que acontece. Você esperava uma guerra entre Rússia e Ucrânia? Você esperava agora China com Taiwan? Você esperava uma movimentação das embarcações inglesas de guerra no sul do Mar da China? É verdade, cara. Então, cara, lá é mais bizarro do que você imagina.
Lá direita, esquerda, esquerda. Nos Estados Unidos, o governo Trump foi de um jeito, o governo desse senhorzinho aí é outro. Esqueceu, Biden. Joe Biden. Você entende? Então, assim, que insegurança política? A gente sabe o que vai ser se for um lado, sabe o que vai... E a gente já foi governado por ambos os lados. No almoço a gente estava falando disso hoje, né, cara? No almoço a gente estava falando disso. Então, os dois não têm... Assim, a saída econômica, você imaginar... Pensa que o Brasil é uma empresa, mas uma empresa gigante. Mas são os mesmos recursos, são os mesmos estoques. É o mesmo tesouro. A maneira como cada qual vai interpretar, a gente já sabe. E a gente só vai alocar o nosso asset, a nossa empresa, nossos negócios, de acordo com quem for ocupar aquela cadeira. Mas chega a vir para a mesa, cara, puxa, a gente precisa esperar passar a política porque a gente entende que é um momento de estabilidade. Chega a ter esse assunto na mesa ou nem acontece entre algumas vezes sim, mas a gente já tem um paper preparado para falar sobre geopolítica. Então, não só geopolítica pensando em Brasil, mas pensando em América do Sul, pensando em Estados Unidos, pensando em Europa, pensando em Sul da Ásia. Então, só vai uma dica aqui, né? Vai ter call de arroz agora. Com China e Taiwan brigando, a gente tem uma afetação na produção e na escala de distribuição do arroz. Arroz que está presente em todas as culturas. O que vai acontecer com o arroz? Vai subir. Então, você consegue rapidamente se ajustar nesse sentido. Então, a gente prepara sempre um paper para falar do Brasil. A gente muitas vezes não sabe, mas o Brasil é líder de mercado em uma série de coisas. Nosso sistema, por exemplo, de tecnologia bancária é uma referência no mundo. Nós somos um país que alimenta pelo menos 10% da população mundial. Nós somos o quarto país em agribusiness. Meu Deus do céu, cara, isso é uma potência. Só que a gente quer olhar o que é uma meleca. Só que, Fred, você é um especialista em vendas também. Você vai mostrar o que tem de ruim no teu produto? Não. Você vai exponenciar as qualidades. Pô, vocês estão falando, tá sério o papo? Você tá dormindo? Não, eu tô tentando encaixar, porque, pô, o Pisa é foda. Sabe, não, quando eu falando, assunto bom, cara. Muito bom, porque o Pisa é o único cara que eu admiro que fala de 5 palavras que ele fala, 4 e manda umas palavras em inglês no meio, que às vezes dá um viés diferente pra pensar, entendeu? Mas ele é o único cara que eu aceito que fala isso comigo. Os outros eu vou embora, eu corro 3 dias. Mas, cara, não, é que vocês são diferentes, cara. Que grupo? O nosso, do After. No WhatsApp? Eu vou pegar um negócio aqui. Pede pra Fran. Eu queria a lista de convidado pra Fran aqui, que eu queria agradecer o nome de cada um que tá aqui. E muito legal isso de ter uma galera ali, hein? Bota uma pressão animal, no cara, né? Velho, é. Isso não tem negócio internacional. Você não tem uma galera te olhando, esse cara vai errar. Não. Manda uma aí. O cara mandou o tamanho da pergunta. Ô, companheiro, é sim ou não? Cara, que pergunta que eles mandaram, gente? Gigante. Frozinha. Sei que está mudando, mas, peraí. Posso fazer a pergunta ou não? Pode. Aqui gelo aqui, companheiro. Aqui um saco, uma gamela de gelo aqui da Coca. O Pedrinho falou que ia editar a pergunta. Sei que está... Então, imagina o que você perguntou. Sei que está mudando, mas por que muitas empresas ainda não aceitam a gestão humanizada e o atendimento humanizado? Se o colaborador não está rendendo, fuzila. Tem que vender o que a empresa quer e não o que o cliente precisa. É pro Pisa? Cara, assim, eu acho que às vezes a gente... Aliás, obrigado pela pergunta, muito legal. Lemos, que fez a pergunta. Valeu, Lemos. Cara, assim, eu acho que quando a gente vai para esse caminho, a gente acaba generalizando, né? A gente acaba generalizando. Porque você tem os dois lados, né? Às vezes o cara não funciona mesmo. E existe muito instrumento de proteção hoje pro colaborador. Ao mesmo tempo, você tem uma galera que, sabendo que existe essa proteção, vai lá e provoca mesmo. Então, acho muito difícil generalizar, né? Eu tenho uma visão, para quem me acompanhava, né? Eu dei uma estopada aí nas redes sociais e tal. Você meteu um stop, uma estopada. Você reparou que tu meteu uma palavra em inglês? Eu parei. Mas você meteu ela em português, português o stop. Gostei. Então, assim... Cara, eu sempre defendi a ideia de que... Não, legal que o Alex, simplesmente ele levantou... Ele foi embora. Tudo bem, já tá uma merda, né, o que eu tô falando. Não, o Alex levanta, vai embora, vai pegar um negócio... Então, cara, eu sempre penso assim que a gente tem que interpretar qual é o interesse do cliente, né? Mas existem sempre limites entre o que você consegue fazer, o que você consegue desenvolver, o que dá para fazer, né? Então, acho que assim, é uma pergunta difícil de você responder ela de forma generalizada. Eu não tenho um dado percentual para entender aquelas que fazem de um jeito ou de outro. O que eu consigo dizer é foco no cliente, cara. Foco no foco do cliente. Pisa, eu vou te falar, até o seu limite. Você tem uma parada que você já falou isso na internet, eu ouvi, e você repetiu num papo que a gente teve, que eu acho do caralho, e eu levo isso pra mim. Primeiro que eu acho assim, já falei isso algumas vezes.
a pior raça e profissão do mundo é essa de vendedor. Porque eu vou te falar. Vamos ver se você vai concordar no final. Porque esse perfil de vendedor que foi criado, como o Lemos está falando, que assim, não adianta o cara... Eu lembro que eu já contei uma história dessa assim, tipo, você entrou na loja para comprar uma calça, você é um bosta de vendedor, se o cara não sair daqui com uma calça, uma camiseta, um tênis e um relógio. Cara, e eu acho que não é mais isso. Não. As coisas mudaram. Essa é uma guerra que eu travei. É uma conexão muito mais pessoal. Quanto mais você compreende o teu cliente, quanto mais você entende a necessidade dele, é muito melhor você deixa ele comprar. Né? Ele compra o que ele quer e você vende. Mas não é uma venda dessa maneira que a gente foi acostumado, meio telemarketing, me empurrando a força. Cara, você simplesmente conta. Eu sou um péssimo vendedor. Eu, comprador, eu sou bom, meu filho. Pra derreter... Aí eu sou profissional. Aí eu sou campeão mundial. Eu sei, cara, eu sei. Né? Pra derreter eu sou campeão. Mas o que eu quero dizer? Quando o cara vende, ele fica com uma onda de querer entrar numa competição pela venda, quando a competição deveria ser por fazer o seu cliente mais feliz. A competição é com o vendedor do lado. E só o número que importa quando você compete com o cara do lado. E essa competição não leva o cliente a nada. Então, no final, você esmurra o cliente, você toma um dinheiro do cliente, bate a carteira dele com força, fica orgulhoso, mas você nunca mais vende. E esse cara não te recomenda. Eu sento numa cadeira diferente da do cara que tá no front ali, né? Mas eu administrei muitas equipes comerciais, né? De empresas muito grandes. Sim. O que eu percebi, a frase que eu cunhei ali atrás, eu falei no teu podcast, aquilo virou uma baita de uma onda, ela estava munida de vida real. Não de um cara que saiu falando que é, né? Ninguém vende nada, cara. São as pessoas que compram. Ponto final. O melhor vendedor é aquele que... Claro que o vendedor é importante para conectar o produto com o cliente, o serviço com o cliente, apresentar, fazer ele ter uma super experiência positiva, entender o que ele está fazendo. Mas quem define, quem manda, é o comprador. Então, você tentar fazer aquela baita empurrada, aquele goela abaixo, cara, é um crime que você comete, né? A você mesmo, né? E se em algum momento você está trabalhando num produto que está na moda, a tua sensação é que você é um baita cara esplêndido. Você é um grande vendedor? Vai vender bip, cara. Vai vender máquina datilográfica. Vai vender o que não se usa mais. Então, assim, o processo de venda está determinado pelo consumo, né? Pela onda de demanda, não pela onda de oferta. Claro que alguns caras geniais criaram ondas de oferta, né? Steve Jobs criou esse negócio aqui, virou uma onda de oferta, Sim. que gerou o desejo de uma turma consumir. Então, por trás dessa história do grande vendedor e etc., você tem uma baita de uma demanda, uma baita situação de consumo. Só que isso não é uma guerra contra o vendedor. O cara precisa existir. Ele é o canal mais importante numa relação de consumo, numa relação de necessidades, né? Mas é isso, cara. O que eu penso assim, a gente está entrando num momento em que as pessoas têm tantas opções, cara. Tem tantas alternativas para fazer suas escolhas que a coisa flui. Você quer atender o telefone? Não, na verdade, eu tô vendo se tem pergunta, cara. Tá. Porque eu fui fazer xixi e eu voltei agora. Não sei se eu respondi você, Lemos, de forma legal, cara. É que assim, de novo, o papel do vendedor, essa palavra é importante, mas a postura desse cara das antigas, que tinha que empurrar, eu acho que deveria acabar, né? Claro, pode até ser que um produto ou outro precise mesmo de uma força, mas eu acho que de maneira geral, cara, não precisa mais dessa pessoa. Claro que o cara entra querendo. O melhor é ele sair com o melhor que tem para a necessidade dele. Ele volta. Essa é a sacada, entendeu? Ele volta. E ó, isso é recorrente em qualquer empresa, inclusive na minha própria. Então, às vezes, você vê o cara de forma não técnica forçando um produto, porque ele está olhando lá, evidentemente, o bolso dele. Claro. Mas aí faz o papel da cultura do negócio. De, cara, deixa para vender pro cara na hora que ele precisar efetivamente daquilo. Espera, tenha calma, a coisa vai rolar. Você não almoça e janta só hoje. Você tem uma longa jornada pela vida. E se o cara comprar de forma consciente e feliz, ele ia ter o consumidor para sempre, né? Eu acho que, basicamente, é isso aí que eu penso. Eu não te escuto, mas parece que foi bom. Fala, gato. O vendedor, na verdade... você vai voltar nessa do vendedor? Ele tá satisfeito. Não, cara. Você é vendedor? Péssimo. Não sou. Sou horrível. Não sou vendedor. Você não é? Não sou. Não sei vender nada. Sou péssimo vendedor. Tô jogando limpo. Sou péssimo vendedor, cara. Agora, pra comprar... é pé embaixo. Não, pra comprar ele é bom. Mas eu acho que esse lance do vendedor é um negócio legal, né? Porque eu trabalho, eu vendo até hoje, né, Pisa? A gente conversou já há alguns dias atrás e você trabalhou no mercado de educação, né? E é um puta do mar vermelho, cara, o segmento de idiomas e tal.
E, na verdade, assim, tem muito essa história de você querer, puta, eu preciso vender. E é verdade, você tem que resolver a dor do cara. Você não precisa empurrar nele algo que... Na verdade, o cara muitas vezes está comprando na educação, para falar inglês, por exemplo, o cara não quer falar inglês porque ele acha legal. Ele quer falar inglês porque ele é uma ponte para ele atingir algo. Então, o cara que força muito, aquele cara que é muito pesado, muitas vezes ele não vende nada. Ele espanta, ele assusta, ele tira o cara do... O lance de você ser muito... Eu preciso vender... Ele não está no foco do cliente, né? O que motivou ele a chegar ali? Exato, né? cara. Então, é assim, eu sou vendedor. Não, mas você também é economista, então. Então, você também é um pouco advogado, porque você defende a tua tese. Então, você é um pouco médico, porque você resolve a dor do cara. Então, assim, sabe, eu tenho um cuidado muito grande com essa coisa do generalismo, assim, sabe? De criar uma onda que por trás daquela onda, daquela frase falada, tem alguém bancando alguma coisa. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, sei lá quem está bancando a ideia de que você só tendo aquela atividade, você chega nos teus sonhos, né? Você pode chegar nos seus sonhos sendo advogado, sendo empresário, sendo economista. Tem gente boa e ruim, tudo quanto é profissão, cara. Então, sei lá, eu não gosto desse generalismo, né? Hoje você, dentro da tua... É até legal, Pisa, você falar um pouquinho do que... Às vezes muitas das pessoas têm... Estamos aqui conversando, mas até a galera aí tem um pouco de dúvida. Pô, o que o Pisa faz? O que o Pisa faz? É legal você falar um pouquinho do que você faz. É blogueiro, cara. Coroa. Gato. E você... Ele vai para dar no meio do que você tá falando para quebrar teu raciocínio, entendeu? É isso que eu faço. É isso. O que você faz, Fred? Eu atrapalho o podcast. Boa. Eu tenho que quebrar o ritmo, cara. Mas eu já Senão fica desvio, muito- cara. Com a experiência, você vai dando aquela driblada, vai segurando e tal. aí- E vai caindo na onda, que é muito legal e engraçado. E hoje, Pisa, você tocou... Você toca ainda um comercial? Como é que é? Conta um pouquinho para nós. Então, cara, eu tenho uma trajetória longa, né? A minha profissão do coração é a advocacia, né? Eu me formei em Direito, mas eu rapidamente fui trabalhar na consultoria, né? E aí me tornei um planejador patrimonial. Então, eu planejo patrimônios. Então, eu não planejo só a parte financeira, a parte líquida. Eu planejo também os seus ativos imobiliários, os teus empreendimentos, né? Todos os ativos e passivos que você eventualmente tenha. E fiz uma carreira muito longa nisso. Depois de um longo tempo trabalhando num grupo de empresas familiares, eu decidi, cara, que tinha que tentar ofertar isso para um número maior de pessoas. E aí eu, junto com alguns amigos, fundei uma empresa, uma startup do mercado financeiro para trabalhar com patrimônio. Não é para trabalhar só com liquidez, para comprar e vender ação. Nossa ideia não é essa. É dar consultoria patrimonial mesmo, fazer as pessoas enxergarem seu patrimônio e sua família de uma maneira integrada. Eu fui eleito por esse grupo CEO, eu não sou o maior acionista, eu acho que sou o terceiro ou o quarto maior acionista da empresa. E eles me elegeram diretor-presidente, é uma SA de capital fechado, me elegeram diretor-presidente e CEO na primeira gestão de 2 anos, que está acabando agora. Então, devo transmitir o cargo de CEO. A gente está nesse processo, né, que agora deve rolar no final do mês, para eleger um novo CEO. E eu vou voltar para o canto que eu mais gosto, cara, que é atender o cliente, entender tua família, né, pegar o cara que... Por exemplo, coisas que rolam na nossa atividade que a gente chama de wealth planning. Não existe uma forma de a gente falar isso em português, mas é o planejamento de uma riqueza. Pô, entendeu? O cara tem lá um filho de 7 anos de idade, uma filha de 10. E ele sonha que esse filho tenha uma jornada melhor do que a que ele teve. Então eu vou ajudar o cara a planejar qual é o sistema educacional que mais se adequa à sua cultura. Cara, até isso, cara. Até isso, cara. Que é muito isso? legal. É muito legal. Então, o cara tem um sonho que o filho estude fora. Qual é a melhor escola? Qual é o melhor programa para ele vivenciar? Que tipo de regras tem que ter para o filho? Por exemplo, você manda um cara lá de 17, 18 anos, ele arruma um emprego. Quais são as regras para ele poder acessar a grana do pai? Se ele pegar esse emprego ou não pegar e continuar seus estudos. Então a gente vai montar todas essas cartas familiares, todos esses estatutos, ensinar essa criança a se desenvolver economicamente, né? O cara vai comprar uma casa, ele quer comprar uma casa no outro país. Vamos mostrar as possibilidades, as melhores formas, o jeito mais seguro dele fazer o negócio, mais econômico. Completamente personalizado. Completamente bespoke, cara. Completamente personalizado. Eu preciso entender a origem do cara, a cultura do cara, de onde ele veio, como é que ele formou seu patrimônio, o que ele deseja vivenciar, né? Então a gente tira ele da moda e faz algo que é só para ele, que é exclusivo para ele. Então eu devo
sair dessa posição E voltar a fazer isso. mais executiva e voltar pro que eu mais amo de fazer, cara, que é atender o ser humano e seus sonhos, né? Que legal, cara. Ô, Pisa, agora nessa onda, aí você pega. Isso aí é quem tem que estar um baralho, né? Tem que estar bem, assim, né? Tem um dinheiro, né, envolvido nessa história. Cara, aí o cara bota o filho. Ele Lamentavelmente, Eu ia falar digo, isso, Fred. Não tem duro aí, né? E eu digo lamentavelmente. O cara mais duro que o Pisa conversou essa semana sou eu e você. Nós dois. Eu E também ainda acho. mais eu que você. Eu também acho que nós dois. Não, aí não sei, mas nós dois. Lamentavelmente, cara, a gente montou no nosso. Que até o João tá mais estourado que nós dois aqui, que o Pisa deu oi. É mesmo, João? Bom saber. Não, o João tá estourado. Lamentavelmente, cara, a gente montou um projeto pra gente operar como uma startup, de dar acesso a quem quisesse, a quem desejasse ter esse tipo de serviço. Mas, cara, a moda da ideia de eu vou comprar uma ação, vou ficar rico, né? Esses tio, primo, esses malucos todos que tem aí, o cara não quer. Bitcoin. Cara, que assim, cara, lamentavelmente, não deu certo. Então a gente vem de um ciclo de muita dificuldade. Mas, Pisa, por que você acha que não deu certo, cara? Porque o cara quer atalho? O cara quer atalho. Quer chegar rápido. Houve uma cultura do atalho. cara, Eu preciso ser o vendedor, eu preciso ser foda quem, isso, eu vou cara. comprar uma ação, vou crescer e tal. Eu vou ser foda. trader e tal. E assim, cara, não funciona. Não funciona assim. É a vida de longo prazo. É verdade, Pisa, eu concordo. Volta um pouquinho. O cara tem lá o filho dele, adolescente. Aí ele quer que o filho conheça umas coisas diferentes, né? Tem que apresentar, né? É você que apresenta os negócios novos aí, os negócios. Vou chegar lá, calma, tô fazendo um storytelling aqui. Só pra você entrar na minha conversa. Ele tem que apresentar umas coisas diferentes. E daí você que leva pra apresentar. Sim. Você que faz um pool ali de coisas. O cara, sei lá, tem que aprender a gostar de umas coisas novas que o pai dele não teve oportunidade de gostar. Vai, vamos indo. Calma, não interrompe agora não, que nós vamos chegar numa parte boa aqui da conversa. Você vai se basear muito na cultura, né? Nas origens do próprio pai. Vamos solto, esquece que você tá de gravata. Vamos solto, a gente vai Não, chegar mas, lá. mas tá solto. falar, Mas meu. tá solto. Não me dá bronca. Ó, chegou outra pergunta. Existe um processo que é muito importante que poucas empresas fazem, chamado KYC, né? Know Your Client, Know Your Customer. Conheça seu cliente. Então, baseado nesse sistema, que é inclusive uma spin-off do nosso negócio, a gente tem um sistema de KYC muito completo, a gente entende qual é a origem, a cultura, o desejo, o sonho do cara. Então a gente tem uma técnica, né? São várias técnicas, mas a gente utiliza uma específica para entender, inclusive, como é que a gente apresenta isso pro cara, né? Como é que a gente apresenta isso para um pai, para uma mãe? Vamos lembrar, pai e a mãe podem não concordar. Não, Estão mexendo no sonho de um cara que ainda não pôde nem se expressar ainda. Então eu preciso entender todo esse comportamento. primeiro que eu quero chegar. Nem sempre o sonho do pai é o sonho desse jovem. Vamos mudar o exemplo, né? Ou assim, é um jovem. Você quer um exemplo de cliente? Eu quero pegar. Não, eu vou te foder Olha que ainda. legal. Não, eu vou. Você vai contar uma sacanagem aqui, você vai contar uma bagunça. Mas eu vou levando. É evidente né? que eu não vou falar nomes, claro. Óbvio que não. Vocês querem nomes, não? Mas eu nem posso. Ah, Nem posso, não sei. nem Vai posso. lá, não, sem nomes. Então vamos lá, o cara tinha lá 3 filhos, né? 2 meninas e um menino. Uma menina mais velha, o menino do meio e a menina mais nova. E ele queria que alguém fosse o sucessor do negócio dele. Tá certo? Alguém que fosse o sucessor de uma baita conjunto de indústrias de um determinado mercado. Assim, uma empresa super relevante. Rico com força. Muita força. Mas muita força. E legal, vamos lá, vamos ver quem pode suceder. Mas ele tinha claro, e eu peço para que o cara fale isso para mim. Quem você acha que tem que Qual ser? dos 3? Qual dos 3, né? Ah. O cara, pau. É esse. Falou. Falou, é esse aqui, mas não tenho nem dúvida. Qual a idade do moleque, você lembra? Ah, o cara devia ter uns 20, 21. Caraca. É esse aqui, ó. Fácil, Fred, a vida dele. É. Calma. Parece que vai piorar. Nossa. Tava ruim, piorou, melhorou, vai piorar. Maravilha. Você tem um processo de fazer ele entender que pode ser que aquele desejo dele não se configure naquele que é o melhor caminho. Mas ele cria essa expectativa em cima de você? Não, ele cria a expectativa da cabeça dele. Não, mas ele fala assim, pisa ele. Aí ele fala assim, organiza lá pra esse moleque assumir. Ele joga Eu vou embora na mesma hora. Uau! Obrigado, valeu. Não é assim que funciona. Ah. Assim, olhar o moleque, vai que o moleque é um... Pá. É, tem Mas que olhar, sim, Não, né? mas o cara tá contratando, ele cria essa expectativa em cima O dele. cara tá endereçando para que eu prepare É, alguém isso especificamente. aí. Isso não existe. Tá bom, tá bom. Maravilha. Então começa todo um processo que é longo, cara. Assim, vão muitos meses e tal. No final do dia, pra gente economizar bem a história, o cara não queria nem saber da empresa. Ele queria empreender ele queria criar a trajetória dele. Certo? A outra pessoa, né, a outra filha, cara, ela era industrial, ela manjava pra caramba da empresa, mas ela manjava do processo de compra, venda, transformação, onde faz, etc. Não era alguém pra suceder o patrimônio, o negócio. E a outra filha que, cara, ninguém dava nem bola, tava estudando aqui em São Paulo,
fazendo uma baita de uma faculdade sensacional. E durante todo o processo de entrevistas, entendimento, né? Existem várias técnicas que você coloca, que era ela, assim, de lavada. Como é que eu vou comunicar o cara de que o potencial sucessor dele... Não é o cara que ele queria. Não é o cara que ele queria. Não é o segundo colocado e alguém que ele nem imaginava. Certo? Então, assim, como é que funciona esse processo? Primeiro, com muita calma, com muito amor, muito carinho e muita técnica, coisa que ninguém dá muito valor. Você tem que fazer a apresentação para o cara do resultado final. E fazer ele apoiar o sonho dos outros caras, que no final do dia também são filhos dele. Bom, ajustamos, o filho foi empreender. Hoje, cara, tem um baita de um negócio, que opera na Europa. Você consiga um baita de um sócio, um baita de um investimento, uma baita produtividade num ativo que o pai nem dava muita bola. A outra filha, que é industrial, se tornou diretora operacional da empresa, feliz pra cacilda, não quer ir pra... Ela quer ficar ali, tocando a empresa. Tá feliz lá. E a outra menina... Caçulinha. Se tornou a diretora-presidente da empresa. A gente sugeriu que ela contratasse um CEO profissional. A gente encontrou um cara no mercado que tinha relações na família, um baita de um profissional. E o cara estava pronto para se tornar um líder de uma empresa. Né? Todo o background que ele construiu na vida dele, né? Toda a experiência que ele fez na vida dele, fazia com que ele, junto com essa pessoa da família, com essa menina, tornasse uma potência. Cara, o negócio operou, todo mundo feliz. Então, é um pouco disso que a gente faz, cara. Isso, tem vezes que é a coisa mais difícil, sem dúvida nenhuma. Tem um cara que quer, tem um cara que deseja também seguir aquele objetivo, mas muito sem finalidade, muito só pelo poder, né? Então, aí são processos mais longos, etc. E você acaba fazendo uma vontade, mas que você sabe que não vai funcionar. Mas olha que louco, cara. Então, tem coisas assim absolutamente sensacionais que a gente vivencia. Mas pega um cara mais despreparado. Pega um cara mais... Vou fazer o que o cliente quer. O que o cara teria feito? Bota o moleque pra tocar. O moleque ia estar feliz? Mas ia dar certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Já aconteceu de você entender que existe esse perfil, o jovem estava pronto, e aí ele assume, e em dado momento você entende, ou você não participa muito disso, puta, fazendo uma cagada atrás da outra, não estava pronto, a gente achou que tivesse. Você acompanha esse processo? Claro ou você que sim. Você acompanha? Cara, não pode dar errado. Se o cara contratou uma empresa especializada nisso, um cara especializado nisso, não pode dar errado, né? Esse tipo de coisa não opera com uma margem de insucesso. O que pode acontecer, naturalmente, é um insucesso dado pelo próprio empreendedor em alguma coisa que ele criou uma expectativa, tá certo? Que está distinta daquilo que você pode fazer. Isso acontece, tá? Mas um processo de sucessão desse, cara, não pode errar. Não pode dar Nunca, errado. pelo amor de Deus. Ou pisar, e a história do cara chegar e falar Porque assim... tem também uma série de regras, né? Que o cara tem que atender, né? Para que ele siga e para aquele fluxo de preparação que é dado, inclusive, na prática, né? Que são, no mínimo, 10 mil horas de execução. Mais uma coisa assim, ó. Você chegou lá, você pegou um cara que tem uma Até ser rico é empresa, chato nessa. faturamento animal. O pai nunca teve o filho lá, puta, chega no moleque, é ele. E você chegou lá, 2, 3 filhos, falou. Você voltou pro cara e falou, nenhum. Já aconteceu isso? Já, cara. Já várias vezes. E aí, cara? Aí o processo é vender a empresa. Vamos pro M&A. Vamos dar... Você tem que dar sucessão, cara. Não significa que não tá mais na sua mão, não tá mais na sua família. Mas como é que você fala isso? Tem alguma história engraçada que o cara falou, impossível, não aceito, não vou vender? Ou a galera... Alecão, você quer que teus filhos sejam felizes? Pra Aliás, já cacete. aconteceu no teu mercado isso aí, tá? Eu sei. Eu sei disso. Ó, Eu sei disso, cara. a galera aí é um outro viés. Não vai ser o sonho deles. Mas a sua empresa precisa continuar depois de você. Vamos fazer um processo de venda? Vamos prepará-la para vender? Vai levar um baita tempo para a gente compreender que isso é legal. Vamos esgotar? Vamos tentar passar para eles, mas deixa eu te mostrar o que vai acabar acontecendo com a tua empresa se eles pegarem uma coisa que eles não querem fazer da vida. E esse é um processo um pouquinho mais longo, mas que a gente consegue acomodar. E aí, quando a gente cria o alvo de para quem a gente vai vender, tem que ser alguém que ame a marca, que proteja a marca, que queira levá-la para frente, desenvolvê-la, te deixar uma golden share. Enquanto você estiver vivo, você ainda ser premiado por aquilo que você construiu. E assim se dá. Mas já, cara, já várias vezes. Assim, eu já entrei em cenário que o cara queria ser roqueiro, velho. O cara não queria mexer no negócio. O cara queria tocar rock. Que cagada. Mas tudo bem, mas é o sonho do cara. É o sonho do cara, faz parte. Mas, Pisa, eu tenho 2 filhas, né? Uma de 12 e uma de 8. O que suas filhas vão ser quando crescer?
Acionista, cara. Acionista. Da empresa dele, elas têm que ser acionistas. Se elas quiserem trabalhar no negócio, é uma opção delas lá na frente, de acordo com uma série de regras. Mas eu acho... Tem que ser dona, velho. Tem que pingar um cascalho. Cara, é difícil. Isso que você... Mas também, no exemplo que você tem em casa, o pai já não trabalha. Fica na piscina. É da piscina pra comprar tênis, do tênis pra piscina, do tênis pro carro, do carro pra piscina. É isso que ele faz. Qual é o exemplo também? Eu acho que o pai também tem que dar um pouco de exemplo, não é? Ah, cala a boca, Fred. Como é que ele vai querer Seria que positivo. a Juju e a Lulu trabalhem, sendo que ele também não trabalha? Você sabe que tem uma coisa engraçada? A gente teve um cliente comum que a gente conversava muito sobre isso, né? Tem caras que precisam justificar que eles estão ganhando. Isso, fazendo... tem gente que é assim, o Alex não tem, ele já... Tem que, sabe? O cara ele tem já que não quebrar precisa justificar. 12 tijolos por dia. Velho, Tem que acordar 5 da manhã e falar, tô acordando cedo. mas se isso for da natureza do cara, pra ele viver a vida do jeito que ele gosta, ok. Mas não precisa dessa justificativa. O cara precisa Você tomar tá meio boas decisões, sabãozão, né? viu? Ô, Você já Pisa, foi mais, eu acabei- explícito, viu? Tem um amigo- Tá assim, senhor, que eu tô te olhando nos olhos. Eu tô Tem vendo um que você tá meio amigo- sabãozão. Tô mandando todo. Tem um amigo pessoal, amigão meu, acabou de vender a empresa dele agora, cara, assim... Aquele... Cala a boca, Fred, não vai falar, velho. Não vai falar o negócio do cara, velho. Vou falar. Existe um fenômeno, né, cara? Depressão pós-M&A. O cara perde o chão. Então. Você nunca pode vender um negócio de um cara sem botar ele pra fazer outra coisa. Ou ele ter algum tipo de função dentro do próprio negócio. Mas dá muita clareza. Existe um caso muito famoso, evidente, também não vou falar aqui, do cara ter vendido a empresa dele, ele ter ficado com uma golden share, tá certo? Ele tem uma função dentro da empresa, mas ele não correspondia como executivo. Por isso, precisa um processo para o cara aprender a ser executivo do seu próprio negócio. Ele tem que entender que não tem mais a postura... Uma coisa importante, cara, é separar a figura do dono do executivo. Uma coisa é você ser dono, você ter ações, você ter uma propriedade sobre um negócio, e outra coisa é você ser um executivo. Essas coisas se confundem muitas vezes, Lógico. mas é importante que você separe, que você tenha entendimento sobre o cenário, o ambiente que você está ocupando naquele momento. O cara era dono, Pô, tiraram ele de ser pega- dono e ele vai Não, fazer mas uma ele não função deixou- na não, companhia? Não, ele não deixou de ser dono. Não, ele sai da cadeira de chefão. Ele foi dono. Botaram ele num departamento importante da companhia, porque estava muito ligado a ele, tá certo? Mas ele não teve uma preparação para mas não entender dá, essa divisão. Não dá. Então, vou dar um exemplo. Eu sou um dos fundadores da empresa que eu sou CEO. Tá. Eu estou no processo de saída, a gente chama de handover. Eu estou no processo de saída da minha cadeira e estou indo ocupar uma posição como executivo, tá certo? Eu vou me reportar a quem se reportava para mim. Então existe um processo. É um processo que tem um número de dias certo. Tem uma série de funções culturais que você tem que transmitir. Pô, difícil pra cacete isso. É difícil quando você não está preparado para. Não, sim. É difícil andar de bicicleta. Alguém te ensinou. É difícil andar de carro. Alguém te ensinou. É difícil tocar uma empresa, encontrar o seu foco. É difícil ter um filho. É difícil um monte de coisa. A gente não está aqui para ser fácil. Então, assim... Tomou um tapa, hein? No final do dia, talvez isso seja uma coisa realmente complexa. É, mas é mas foda. existe técnica. Daí é o seguinte, igual você falou, ter filho. Aí você vai lá e cuida teu filho igual o pai. Aí fala assim, agora ele tem um pai novo. Tu fica nessa função de tio aí, porque ser pai você não é mais. O pai agora é ele. Nossa, me deu uma confusão agora. Como é que é o negócio? Você Não falou entendi nada Você falou, vamos também. criar um filho é difícil. Aí tu cria, você é pai, né? Aí o nego... Calma. um dia seu filho vai se casar, cara. Ó, lembra do baile, lembra do flow. Mas você Quando tá pisando no meu pé, tô Quando eu devolvendo. ando pra frente, você anda pra trás. Quando você anda pra frente... Aí alguém fala assim pra você, agora você não fica mais no cargo de pai dessa criança. Agora aquele gato ali que vai ficar no seu lugar, tu fica na função de tio, fica nesse canto. Eu preciso te preparar É quando foda. Eu preciso te preparar quando as tuas filhas forem casar, hein, velho. Não, o cara não vai ser pai dela, eu vou continuar sendo pai dela. Você que pensa. Não, se ela escolher um pai, tudo que eu ensinei pra ela tá errado. Eu ensinei minha filha a ela não procurar nunca um cara igual eu. Pra ela não procurar outro pai. Isso, de pai ela já tá bem. Você tá criando uma forma de prepará-la para esse futuro. É, olha aí. Mas vai Por isso que haver... eu falo que eu sempre aprendo aqui. Mas haverá esse rompimento de alguma maneira. Haverá esse rompimento da figura que você ocupa hoje em termos de importância Sim. na vida delas. Em algum momento, a palavra vai ser contrária à sua. Você é um cara muito mais aberto. Você é um cara muito mais preparado. As técnicas que eu vou usar para um cara como você são diferentes. São mais fluídas, são mais fáceis. Você já tem essa predisposição. Tem caras que não têm essa predisposição. E aí a preparação é muito mais dura. Às vezes até dizer, não faz, cara, deixa esse cara morrer com esse negócio dele.
Lá na frente a gente resolve isso via uma sucessão planejada pós-mortem, cria um trust, coloca em cima, esse trust tem uma série de regras para depois que esse camarada falecer, a gente fazer uma transição diferenciada e não tem problema nenhum. Cria um conselho dos filhos, um conselho familiar, para que ele possa interagir de uma certa maneira, até para dar consciência de que o cara é dono. Que tem cara que não tem consciência de que é dono. Não, isso aí é do meu pai. Filho, um dia vai ser seu, queira vou ser ou não. Sim. Cara, assim, na verdade... Se fosse fácil, tinha um monte de gente fazendo. Minha mãe fala muito essa frase. Se fosse fácil, tinha um monte de gente fazendo. Tem um monte de gente que fala que faz, mas não está entendendo metade do que eu estou falando. Mas o cara virou o termo, né, da minha profissão, ficou na moda, tem um monte de cara que sai falando, né, que faz. E eu não tenho a menor ideia de como é que funciona. Como funciona a sucessão, por exemplo, para um suíço. Imagina, são 5 cantões, são 5 culturas diferentes. De onde esse cara é? Da Suíça alemã? Da Suíça francesa? Da Suíça italiana? Como é que ele pensa? Como é que um árabe pensa? Como é que um judeu pensa? Né? Um judeu não tem uma relação com terra. Eles estão tentando fazer isso há 4 décadas, 7 décadas, mas mais efetivamente há 4. Mas eles não têm essa ligação mais, né? Então, como é que funciona a forma desse cara pensar? E, de repente, aquele cara daquela origem não pensa exatamente como a sua origem pensa. Então, eu preciso investigar, preciso interrogar, preciso entender. Como eu entendi, tem um trabalho nisso. Como aqui eu entendi. Você é um cara mais livre, você é um cara que está mais preparado para essa desconexão. São desconstruídos. Você está mais preparado para essa desconexão, né? Então, a gente vai trabalhar de uma maneira diferente. Cada 10 caras bem-sucedidos que construíram uma empresa bacana, familiar... que, chegou na hora de sucessão, ou... Porque, assim, é sucessão, é venda ou falência. Acho que não tem muito outro caminho, né? Não sei quais outros caminhos teriam. A venda em si é uma espécie de sucessão, né? Mas aí... Porque eu vou falar que eu, pequenininho lá, com os negocinhos que eu tenho, gostaria muito que minhas filhas dessem continuidade, né? Uma eu vou encontrar, essa aqui é mais tal, essa aqui... eu gostaria demais. Cada 10 caras que você... Quantos caras querem que fique na família e tal? Você tem isso aí, assim? Tenho, cara. Assim, eu tinha, né, na Pisa, a gente tinha um scout, né, de contar dos clientes que nos procuravam quantos tinham um viés ou outro. Hoje a gente não faz isso porque a importância disso é praticamente zero, né? É muito mais para você ter um dado. Uhum. Quando o cara é de origem mais ibérica, mais latina, o que eu posso dizer, tá? Com segurança. Mais ele deseja... esse sentimento da sucessão do filho. Sério, cara? Quando o cara é mais anglo-saxão, mais asiático, ele pensa numa sucessão que independe se for essa. Quem vai ser? Independe, tá certo? Existem características de influência em determinados lugares, mas o que eu posso te dizer assim, com segurança, é que quando eu encaro um cara, né, quando eu encaro um cliente que tem essa origem mais latina, mas ele tem essa sensação de propriedade. Né? Dados os acontecimentos históricos da sua vida, ou a temperatura dos seus países, etc. Apegado no negócio. Exato. Quero que meu filho toque. É uma forma dele se sentir eterno. Entendi. Porque o grande lance é você vencer a morte, né? Então, você quer ser eterno através dos seus filhos. Quanto menos o cara é apegado, menos sangue quente e tal, menos ele curte essa coisa da propriedade, eu sou dono. Não, cara, ele quer verter o resultado dessa situação. Quer a grana, do jeito que... Não só a grana, mas as coisas boas que aquilo acontece, né? Então o cara tá um pouco... Não significa que seja uma regra... Você tem que ir lá no bespoke do cara. Quem aí fora sabe que é um... Eu não sei onde é o... O que é um anglo-saxão? Só pra eu saber. Deixa eu perguntar. Onde tá o caboclo que é anglo-saxão? Essa porra parece série, parece do Game of Thrones, né? Essa parada. Mas que você é bem aí. isso. É bem é? É. Porra, tá vendo? Anglo-saxão. Comecei a ver Game of Thrones semana passada. Anglo-saxão, Inglaterra, Estados Unidos, né? Irlanda e por aí vai, né? São países que tiveram uma influência, quando você pensa no inglês, assim. Tá. Tiveram uma influência maior nesse sentido, tá certo? Os outros países, você pensa países latinos, povos de cultura latina. Sabe quem é esse aí? Você sabe, né? Latino, você sabe. Você sabe que é latino. Ah, o latino eu sei. Não, mas eu queria o carioca, pô. Pisa, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Que o Bruno... Pô, mandaram uma foto? Fala, Brunão. O Bruno tá com a gente aí. Obrigado pela pergunta aí, cara. Ah, mandaram uma foto nossa. Espero que não me ferre. Mano, os caras estão mandando umas perguntas grandes, cara. É difícil. A gente tomando esse chá aqui, esse chá da madrugada aqui, tomando esse... Chazinho gostoso esse aqui, não, cara? Chazinho... Ô, Bruno, na hora que o Fred deixar, eu pergunto, tá? Pergunta. Mas é que com esse chá... Fred, deixa o cara perguntar, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu pergunto. Vai, Alex. Pergunta. Quem foi a pessoa que você inspirou no início? Ou pessoas. Não, se você puder. É o chá. Não, É o 20 chá. escola é analfabeto. Aí é de cair o cu da bunda. 20 escola não consegue ler a pergunta.
quem foi a pessoa ou pessoas que você se inspirou no início e qual foi a lição que você aprendeu com eles? Putz, cara. Tirando o Tom Pô, Ford. os caras são pesados, né? Nas perguntas, né? Tirando, cara, Muito posso legal. falar? Não sei se você tá de Tom Ford aí, mas não, você tá Não. num pique Tom Ford, tô, irmão, não. sério. Tá foda. Tá legal, Esse cabelo, eu vou dar uma eu caprichada. não sei se é o mesmo. Acho que não é o mesmo cara que corta o cabelo do Alex, porque acho que esse cara ainda tá em ascensão. Porque pegou o Alex agora de embaixador. Mas o seu, irmão, tá foda. Tá eu nem cada lembro a vez pergunta. melhor. Mas tá demais. Só, eu queria documentar isso, porque acho que é importante a gente exaltar pessoas incríveis. Às vezes a gente esquece de exaltar. E eu queria exaltar aqui pra deixar claro toda a minha admiração. Qual que era a mesma pergunta? Pessoas e pessoas que te inspiravam, além do Tom Ford. Desculpa. Cara, assim, eu tenho uma vida muito interessante nesse sentido, assim, né? Muito antes dessa ideia de mentor e etc. Isso foi uma coisa muito natural na minha vida, né? Então, eu sempre procurei me inspirar em mais uma série mesmo de pessoas, né? Então, eu tenho vários mentores, né? Mas eu quero destacar alguns em especial, assim. O primeiro deles foi o meu avô, os meus dois, né? O meu avô materno e meu avô paterno, mas especialmente na minha carreira, meu avô paterno, que teve uma carreira na vida de bancos, né? Imagina o cara nos anos 30, 40, abrir agências bancárias de um negócio que nem se pensava que era banco. Era um negócio para comprar gado, vender, fazer bolsa de boi, é um negócio muito legal. Assim, um cara que falava 5 línguas, que por ter se apaixonado por uma pessoa de origem japonesa foi estudar japonês. Isso é uma história linda de vida, assim, né? Então... Teu avô? Meu avô. Isso é um baita orgulho do cara, né? Ele teve... O pai dele, né? O avô dele, que quem o educou, era um banqueiro, né? Foi um dos primeiros banqueiros do país e tal. Então, isso é uma história... Sei lá que você tá rindo, mas bora lá. Então, um cara que me inspirou... Porque o Alex é muito idiota, cara. Ele fica me olhando. Ele fica me cutucando aqui por baixo, cara. Puta, Esse cara tá com problema. Tá com problema, Pisa. Tá Não, normal, a gente tá acostumado. Mas eu acho que pra retomar, pra deixar a coisa mais séria, até pra responder o Bruno, né? Não, eu tô tentando. Vocês viram a classe, né? Então, meu avô, cara, foi acho que uma grande inspiração na minha vida para entender o que ele viveu, né? Ele numa época que havia uma lei muito dura para quem era diretor de banco. Ele acabou de assumir a diretoria financeira de um banco, o banco sofreu uma intervenção e ele perdeu tudo mesmo, né? Mas ele não perdia a elegância dele, independente da situação que ele vivia. Ele foi viver de favor na casa de uma ex-mulher. Mas ele continuava o cara mais elegante que eu conheci, o cara com uma baita de uma educação, sabe? Então, essa foi uma das primeiras inspirações. Depois, cara, eu tive um professor, né, que se tornou meu sócio no começo de uma das minhas empresas, o Márcio Pugliese. Aliás, se o Márcio tiver, acredito que ele não está olhando isso, mas se ele tiver, um abraço e um beijo para ele. Cara, um cara também poliglota, fez 5 universidades, né, e 5 universidades de ponta. E foi o primeiro cara que me falou o termo da profissão que eu desejei seguir, que é de Wealth Planner, né? Então, um baita de um cara, assim, né? Um cara com uma cultura, uma capacidade de enxergar a solução em tanto tipo de problema, que isso me inspirou muito, assim. O cara foi reitor da PUC, o cara foi cotado para ser ministro da Fazenda. Então, assim, sabe? E dadas as origens dele, eu entendia que eu podia perseguir aquele caminho baseado na educação, na cultura, sem me preocupar com tenho que vender, tenho que ficar rico. Não, cara, eu preciso estudar, preciso ser bom e isso foi muito importante. E um terceiro cara, esse é muito desconhecido, né? Ele se chama Tariq Ahmed Kamal. Ele é um Brahmani radicado no Brasil há sei lá quantas... Ele é o quê? Ele é um Brahmani. Um Brahmani? Tipo daquela novela que tinha os Dalits. Não. Não? E esse cara, quando Não é possível. eu senti que eu estava esgotado no meu conhecimento técnico, né, de tributário, fiscal, previdenciário, educacional, etc., de economia, finanças, contabilidade, eu falei, puta, cara, o que eu vou aprender agora, né? Eu precisava aprender sobre o mundo, sobre as culturas, sobre as pessoas. E esse cara tem um sistema de ensinar, né, de fazer um mentoring que ele usa o squash, cara. Então, você joga squash e aprende sobre a vida, né? As situações que você se mete, as circunstâncias difíceis. Quando você menos pensa, né? Quando você pensa que você, puta, agora eu sei tudo, agora eu vou detonar todo mundo, sempre vem alguém que é muito melhor que você, sempre vem alguma lição da vida. Então, eu passei um tempo com esse cara, assim, um processo incrível. Ele me ensinou outros tipos de riqueza, né? Que não são só no valor, nem só no consumo, mas que são muito mais amplas, né? A capacidade de você compreender outras culturas, de viajar e se sentir um cidadão do mundo e entender de maneira humilde como é que você deve ensinar as pessoas e não ter vergonha do quanto você sabe num país que não dá tanto valor a isso. Então, eu acho que essas três pessoas merecem, de alguma forma,
a minha homenagem, assim, como inspiração. Só pra entender, é durante a partida de squash que ele vai conversando? Também, cara. Então, assim, tem uma Caralho, deve preparação... cansar pra cacete, Pisa. Pra cacete. Você fica 2, 3 horas jogando... Porra, e o pra cara... você tomando bolada... Vou dar um exemplo louco, assim. Então... É o que eu tô tentando tirar de você, mas hoje você tá mais sério que o normal. Comecei a melhorar pra caramba, cara. Comecei a jogar, comecei a ganhar de todo mundo que jogava ali comigo. E ele falou, cara, se prepara que amanhã você vai passar uma noite em Cabul. Eu, caraca, cara, uma noite em Cabul. Estuda o que é uma noite em Cabul. Cabul é um lugar que tá em guerra há décadas, assim. À noite você não pode sair na rua. Tá. E de dia a vida meio que normal, uns tiros daqui, outros tiros dali, e você segue o jogo. Aí vai que vai. É. Só que... Cara, ele botou um cara, assim, um moleque muito mais novo que eu pra jogar comigo. Eu fiquei 2 horas, eu não consegui fazer um ponto no moleque. É noite em Cabul. É aquele... Cara, você não tem como ganhar, você não tem como fazer um ponto. Você tá detonado. Quando você vai para uma circunstância da vida em que você se sente daquela maneira, você começa a perceber certas sinapses, né? Que as pessoas normalmente não sabem. Então, cara, parar de perder já é uma grande vitória. Segurar aquela porradaria já é uma grande vitória para sua vida. Ninguém é obrigado a ter sucesso, Alex. É, cara. Você não tem assim, ó, ser empresário agora você tem que ser sucesso. Puta bullshit, cara. Pode dar errado, meu irmão. O cara do Dropbox escreveu esses dias. Cara, você pode falir, se ferrar 40 vezes, te basta uma grande vitória. É essa que você deve perseguir. Então você aprende num jogo como esse, cara, a ter essa sensação. Porque a sensação ela é igual. A angústia ela é igual do momento difícil que você está vivendo no teu negócio, na tua empresa, na tua família. A sensação que você está lá no jogo ela é idêntica. Então aquilo te leva a uma memória. Puta, mas eu sobrevivi, cara. No dia seguinte eu voltei a jogar. No dia seguinte eu estava de pé. Eu não morri. Eu me senti super envergonhado de apanhar de um garoto. Mas isso não mudou quem eu sou, não mudou minha história, não mudou minha vida, não mudou meus objetivos. Então, a gente vai passar por maus momentos, a gente tem que aprender a passar pelas nossas noites em Cabul. E fica até romântico, fica até bonito você falar dessa maneira, né? Acho que essas 3 pessoas aí têm... Ô Pisa, e como é que tá? E como é que a gente falou um pouco de crise e tal? Como é que você enxerga aí? Como é que estão as Jura coisas? que você quer que eu fale? Vamos falar. Você quer falar de crise? Não, temos que falar. Posso fazer um agradecimento antes de falar de crise? Não, faz o que você Faz porque quiser. vai ficar triste. Faz o que você quiser. Faz porque vai Tá ficar chegando triste. pergunta aqui, Pisa. Bruno, Não, mas eu queria agradecer. Ó, eu tô com todo mundo que tá aqui. Adriana, obrigado pela presença. Bruno Santana, Lucas, Marcelo Lemos, Mauro Silveira, Jefferson Correia, Paulo, Thaísa. Eu tô olhando aqui pra povo, ver se eu reconheço. Wagner, Raquel Couto. Aí tem uns outros que são os convidados ali, ó. Pedro Larrieira, o homem das carnes maravilhosas. Diegão, um uruguaio mais charmoso que vive no Brasil. Tá aqui, ó, de cachecol, tá vendo aqui, ó. Bom dia, cara. Eu já olhei, velho. Esse cara, se você der meia hora dele falar no teu ouvido e você prometer que não entrega, ele te leva. Então eu tenho que tomar o maior cuidado do mundo ali. A Dani, que também tá aqui, veio diretamente de Santos. Pô, tem um... Quem que é você daqui, meu companheiro, que veio lá do Sul? Como é que você chama aqui mesmo? Paulo, cara, o cara veio do Sul, cara. Que show. Porra, eu não acredito. Por isso que me deu ansiedade aqui. Essa aqui é a mesma lista. Se faltou alguém... Minas? Mentira. Ah, então é parceiro. Meu irmão, é foda, eu tô cagada, hein, velho? impressionado, hein, velho. Pedro, caprichar no jantar dessa galera, porque... Não, você tá de Santos, Guarujá, Curitiba. Mas tem alguém de São Paulo aí, carai? Zona Leste. Caraca, hoje a galera tá vindo de fora pra ver essa conversa. É sinal que o povo quer ver minhas bobagens também, porque eles sabem que vai ter bobagem. Eles acham que vai ser só crise que nós vamos conversar. Vai funcionar. Se quiser, a gente tem conversa de crise, deixa pra lá, ué. Diegão também, que é nosso parceiro, tá aqui atrás. Agora pode continuar, que eu acho que eu já cumprimentei todo mundo. Obrigado a todos aí que vieram prestigiar a gente, aí toda a equipe técnica de vocês, que é sempre sensacional. Cláudio, nosso churrasqueiro oficial aqui agora, do Carnes. Isso eu ainda não provei, meu. Ah, mas calma. Quero saber qual é que é. Bicho, é sério, se você não sair daqui hoje com a camisa arriada até em cima e sem gravata... Calma, deixa chamo. o negócio esquentar. Bom, ô Pisa, vamos falar aqui, ó. Primeiro a pergunta da Adriana. Ele gosta de... Pergunta da Mas é Adriana. legal ter um cara sério do seu lado. Fundamento, imagina, imagina aqueles podcasts mais aleatórios do mundo. Tô achando que tem uma transformação importante em você. Não, obrigado. Que estilo... Vocês sabem que, assim, né? Pra quem não sabe, acho que é uma coisa importante, eu gosto sempre de registrar. O Fred é um irmão que eu ganhei na vida. A gente passou coisas, assim, muito duras juntos. Em diferentes níveis. E as pessoas às vezes veem o cara no Instagram, puto, o cara não tem conteúdo, o cara só faz brincadeira e tal.
tá aqui um dos maiores gênios que eu conheci na área dele. E de verdade, e com além de tudo, é um puta palhaço, é óbvio. Mas é um irmão que eu tenho da vida. Fran, aquele envelopinho que eu te falei pra guardar é pro Pisa no final. O churrasco acho que tá valendo. Mas é verdade, galera. Eu acho que é alguém que vale a pena a gente acompanhar, que não tem medo de falar a verdade de uma maneira divertida. Então, assim, cara, sempre o meu respeito por você, meu coração por você, por tudo que você já viveu na vida, o que a gente já viveu juntos. Tamo junto, meu parceiro. Puta, pra mim sempre uma honra. Você chamou, eu tô aí. Posso chegar um pouco atrasado, você sabe. Não, você manda. Aqui você manda aprender, manda soltar, tá doido? Quer dizer, se chegar na hora é melhor. Manda da Cris, Alecão. Vamos falar um pouco da... Vamos meter o dedo na... É o irmãozinho que eu ganhei. Não é foda? É isso aí. É isso Cara, aí. sabe o que tá fazendo teu Alex? Gente, por favor, toda essa aqui é 100% real. É o dia inteiro esse cara me enchendo o saco. Porque a gente foi trazer pro podcast, cara. Mas às vezes a gente tá achando que nós estamos num podcast, cara. Nós temos um grupo aqui do Histórias. Mano, ele manda uns áudios de 3 minutos, eu mando um de 5, ele manda um de 7. Aí os caras dizem, gente, não dá pra vocês dois conversando. E é só alopração. Isso é bom. Vamos Mas lá. é bom. Que estilo de liderança seria mais adequado ao perfil de uma equipe? Ou qual funciona pra você? Putz, cara, existem tantos jeitos. Eu conheci tantos líderes de jeitos diferentes, assim. Cara, posso dar uma dica? O seu jeito. O seu jeito honesto, ético, claro, preciso. Faça do seu jeito. Dane-se as histórias acadêmicas, o que querem vender pra você que é o melhor jeito. O seu jeito é melhor. E aí, respondendo, qual é o jeito de liderança que eu acho? É o meu. Eu tenho uma forma de ser, um jeito de ser que eu respeito muito. Eu sei dos meus problemas, dos meus, né, das coisas que não sou tão bom. Mas é o meu jeito de liderar, cara. Assim, no final do dia dá certo. Então, eu acho que é isso, cara. Respeite mais a você mesmo, sabe? Queira ter menos histórias dos outros pra contar. Conte a sua, assim, sabe? Vai aprender. Tem vários estilos, vários jeitos que você pode se identificar. Né? Pode dar certo de vários jeitos diferentes. E você já pegou alguma empresa que, na visão do dono, acabou, quebrou, estamos falidos, e você conseguiu reverter? Graças a Deus, bastante. Muitas delas... Quando a gente está dentro... Se imagina dentro de um prédio, assim, né? Dentro do seu apartamento. Você não consegue ver o que tem fora. Cara, que barato isso aí. Você perdeu a referência das coisas que podem acontecer fora, né? Sobretudo em situações como a que a gente está vivendo, que são externalidades, são questões da macroeconomia que em algum momento chega na gente, né? Então você acha que você é culpado, que você não tem mais nada de bom, você já está detonado pela depressão, você está cansado. Calma. Existem empresas que você fala, velho, foi. Já era. Caixão e vela preta. Mas sempre existe um jeito de você sair disso se valendo de grandes parcerias, de grandes profissionais que são especialistas nisso, né? Acho que um segredo para quando você está numa crise muito grave é, primeiro, trazer alguém que enxergue a coisa de fora. Número 1, esquece você. Traz alguém que enxergue de fora. Alguém que você confie que vai te falar a verdade. E número 2, cara, calma. Calma. Pode ser até que tenha acabado, mas vamos salvar o que tem de bom? Eu peguei, no começo da minha carreira, era a terceira maior transportadora de carga do país. E a gente estava vivendo um momento de transição tecnológica. Até uma das razões pelas quais meu irmão se apaixonou e foi ser um empresário do segmento. Foi a história que a gente viveu naquela companhia. Cara, pra vocês terem uma ideia, tinha greve. Eu tinha 20 anos de idade e me deram um megafone para falar com o sindicato. Eu não sabia nem o que eu ia falar. Eu sei que eu falei um monte de coisa lá que eu me inspirei e a coisa salvou naquele momento. E assim, a empresa não tinha mais como salvar, ela não tinha mais como recuperar. Então a gente abandonou a ideia de que a gente tinha que continuar a empresa, mas fomos salvar os ativos, dar uma vida digna para a família recomeçar, né? Sempre tem alguém que se interessa por algum ativo que você tenha, por alguma coisa boa que você tenha. Então, de uma certa forma, você cria uma alternativa. Então, cara, já peguei situações assim. Eu tô com uma agora, velho. Eu olho para aquele trem e falo, não é possível. Mas eu vou achar alguma coisa, né? Então, e tem o lance de você olhar de fora, você sempre se desafia a tentar enxergar alguma coisa que pode ser o fio da meada para você retomar aquilo, seja da maneira como for. Mas já peguei bastante, cara. Não tem muita coisa fácil nessa história, não. Sempre chega uns trecos assim que você fala, meu Deus do céu. Mas é engraçado o que você falou. Eu tenho 2 operações de educação, né? Uma no segmento de idiomas e outra no segmento de educação regular. E eu acabei me afastando um pouco da operação de idiomas para tocar a educação básica, que é um outro projeto. E então eu tenho uma equipe que toca a operação, são algumas escolas. E de fora, tocando aqui a operação, eu estou mais enfurnado nesse grupo aqui de escolas, educação básica e tal. De fora, eu sempre estou ali com a liderança. Eu estou fora, mas eu estou ali no conselho. Estou um pouco fora, mas com o pezinho. Não estou tocando o dia a dia.
e de fora você vê melhor, cara. Muito melhor. Engraçado isso, né? E esse é o ideal, isso, né? cara. O ideal pro cara que passa a ter um grupo de negócios, o ideal é que ele saia, que ele fique de fora, né? Mas dói sair. Você tem que Pra caramba. arrumar a tua cabeça. Mas você tem que criar um lugar para você ficar que seja tão intenso quanto aquele que você estava antes e se Mas divertir é difícil, mais. Pisa. Eu lembro que eu tinha uma salinha que eu ficava em uma determinada escola. Quando eu saí dessa salinha aqui, eu falei, cara, eu já tinha algumas escolas, mas aquela que eu ficava, eu achava que ela dava certo porque eu estava lá. E as outras funcionavam. Eu falei, puta, mas é coisa da minha cabeça. Sair daquela salinha, cara, é difícil. É o que você falou, você tem que se preparar mentalmente, porque é difícil dar espacinho pra fora, cara. É complexo. É muito, muito difícil. E aí eu acho que é uma coisa que é onde a gente ajuda. É o cara dar esse passo criando uma ponte de conexão com o seu passado. Isso é muito importante, tem que ter isso em mente. Você não quer fazer uma pergunta? Não, tem outra, faz outra aí. Não, mas só eu fico lendo, você podia ler, né? Preguiçoso pra caramba. Aqui, ô analfabeto. Não, eu vou ler agora. Dá aqui no celular que eu leio. Estudei, rapaz. Tem empresa que você faz todo o trabalho, acerta tudo, depois que você sai, a empresa volta a ficar errada, esqueceu, se perdeu e bagunçou de novo? Cara, lamentavelmente sim. Mas o mais comum é você arrumar inteiro, ajustar o cara e ele te dar um pé na bunda com uma puta ingratidão. É algo que eu ainda tô me acostumando. Né? E hoje eu não tenho mais vergonha de assumir esse processo, porque me machucou muito. Então você vai, o cara tem uma puta de uma bisnaga, te abre a porta, você vai lá, resolve, ajuda, fez parte do processo, daí a pouco o cara te dá um puta de um busão. Tchau. Então isso dói. Né? E é muito comum isso acontecer, lamentavelmente também. Mas faz parte do processo, acho que é um pouco do jogo, né? Então a gente vai se acostumando. Tem muita coisa pra gente aprender também na vida, né? Aprender a suportar esse tipo de dor talvez seja uma das coisas que eu tô nesse momento aprendendo. Fala, bebê. Não. Tava com uma pergunta aqui pra fazer, mas eu não quero fazer essa. Faz, cara. Faz. Ô, Pisa, não vamos falar de crise então, não. Vamos deixar pra lá. Meu, que falar de Talvez crise. talvez esse seja o maior problema. A gente querer ignorar as circunstâncias. Não, mas eu concordo. E outra, eu posso falar, Pisa? Eu queria Em falar, 2020, você tá confortável? Pra caceta, velho. Jura? Pra caramba. Eu acho que eu tô ficando com essa cadeira aqui, não vai dar certo. Ô, Pisa, tão como velho. é que... Cara, se vira, velho. 2020 nós tivemos um momento difícil pra caramba, que foi a pandemia pra todo mundo e tudo mais. Pô, de novo esse negócio de pandemia? Posso falar, cara? Posso? E pra mim foi difícil e tal, a gente superou e passou, né? E agora veio a guerra. E aí, puta, aí tem a política, aí tem a Copa do Mundo, então sempre tem uma... Não dá pra gente ficar muito nessa onda, né, cara? Tem que arregaçar a manga e trabalhar, né, cara? Como é que você tá vendo isso aí? Como é que foi pra você o momento de pandemia? Como é que foi pros seus negócios? Conta um pouquinho pra nós. Cara, assim, a gente não vivia isso há 104 anos, né? Naquele momento em que teve pandemia era 102 anos. Então, nunca aconteceu. Aconteceu pra caramba. Que papo é esse, né? Mas já existiu. E o que vem depois da pandemia? Em geral... Cara, você tá de brincadeira. Aquele. Ah, meu, que você tá aí, isso é hemorroida, velho. Não tá doendo minhas costas. Esse aqui tá bom já. Não quer esse aqui, não? Ah, agora sim. Faltava um donuts. Pode ser. Então, Franzinha, traz um donuts aqui pro Pisa experimentar. Então, cara, assim, a gente já tinha vivido isso, mas há muito tempo. Nenhuma geração efetivamente viva, né? Tinha condições de nos orientar no que fazer. Mas as consequências, elas não são vividas naquele momento. Existem várias situações de freio econômico que você consegue sobreviver àquele período. O que está acontecendo agora é só consequência daquela parada das cadeias de distribuição. Os preços agora voltam. Você tem um baita de um estoque que não vende. Depois tem que ser uma demanda maior que o estoque que existe nas empresas. Então, a gente está sofrendo nesse momento as consequências, são externalidades. Acho que o que é importante, assim, o que eu gostaria de passar para as pessoas, cara, essa crise não é culpa sua. Não fica procurando culpado. A gente tem um momento macroeconômico que afeta o nosso bolso, né? Afeta o custo das coisas que a gente compra, o custo dos salários, os custos... Precisa ter calma nesse momento. Saber esperar passar, saber passar pela noite em Cabu, que acho que todos nós estamos passando. Para o meu negócio foi um terror, cara. Durante a pandemia, no lançamento da empresa, foi sensacional. Economia parada, todo mundo preparado para ouvir, para se desenvolver e tudo mais. De repente as coisas voltam e freia de uma maneira muito brusca em janeiro, fevereiro de 2022. Então a gente está vivendo um momento muito perigoso, que é preciso ter muita calma, não procurar culpado e encontrar saídas, né? Então basicamente da crise, acho que a grande mensagem a ser dada é essa. Cara, o problema hoje é
presente pra você, Pizinho. Opa, obrigado, meu irmão. The Good Cop. Isso aqui é demais. Isso é maravilhoso. Não, né? eu não Os vou meninos comer. adoram, né? Eu não vou comer. Eu vou levar pros meus filhos. Não, então depois a gente bota mais um pra Tá bom, cada um. fechou. Então, cara, assim, eu acho que o grande lance é esse, a gente respeitar o fato de que não é nossa responsabilidade, né? A nossa única responsabilidade agora é continuar se desenvolvendo. Tem que continuar a seguir para frente. Winston Churchill, né, que era primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, ele cunhou uma frase que para mim é demais, assim: você tá no meio do inferno, meu irmão, continua andando para frente. Você não tem escapatória, continua andando para frente. Eu acho que é um pouco disso, né? Entrar os porquês da crise, etc., eu acho que talvez não seja o... A não ser se alguém tiver alguma dúvida. Eu já vi... Não, eu tinha ouvido uma frase dessa que eu falei: você tá no inferno, abraça o capeta. Achei que o Churchill que tinha criado essa quando você começou a falar. A gente passou, graças a Deus, né? Cara, quem segurou a onda e passou por esse momento fechado, você tá maluco, cara. Não gosto nem de lembrar. Ô, Gato, É o teu caso ainda, né? Com comércio. e tudo mais, maluco. É bizarro. Fala, bebê. 1h e tanto já de podcast. Não vamos secar o homem também, né? Vamos parar de tomar Já chá, deu? então, e tomar um negocinho, né? Já deu, né? Chega de camomila. Pera aí, o que ele vai falar? Ah, quer fazer a última? Última pergunta do povo? Última Muito legal, pergunta da galera. muito legal. Pra acabar. Só pergunta pra E mim. pra gente... Não tem uma zoação, cara. Parece Só que- uma galera Parece que eu tô no Enem. pesada. Parece que eu tô no Enem, cara. Não tem pergunta. Acabou. Hã? Acabou. Tem pergunta, Pedrinho. Tá bom, tá produzindo legal. Tá campeão. Tá bom, viu, Pedrinho? Não tem mais pergunta? Ah, o Alex não quer fazer. Ele não achou que é pertinente, então. Não, se o Alex julgou inadequada, Não tem, a gente cara. não vai fazer. Não tem. Não. Alex, você é burro, cara. dá uma Você é burro, roupa, cara. Você não sabe ler? Você é burro? Não, cara, a última que tem aqui, cara. É a pergunta. Não, cara, é a pergunta da Que você já empresa. fez. O que é aquilo ali? O que é aquele negócio escrito embaixo? 3 amigos. Ó, Serginho Vieira, cara. Responsa, hein? Sérgio Vieira do Nelson. Sérgio Vieira entrou aqui. Sérgio Vieira bravo, hein? Porra, Sérgio. Abraço pra você, Sérgio. Sérgio Sérgio lançou um... Nelson Deixa eu Williams. dar um parabéns aqui. Sérgio lançou um livro essa semana. Parabéns, meu irmão. Esperando você aqui no podcast pra vir lançar oficialmente aqui, Sérgio, trazer tem que o livro voltar, pra hein? gente, hein, meu? Tem que voltar agora aqui Nossa, eu vi comigo aqui. o último podcast do Sérgio. Rapaz do céu, ele tem umas frases de efeito, né, cara? O Sérgio é cortador de podcast. Né? É ele e o Felipe Tito, dois caras que sabem cortar em podcast. Não sei se Caraca. faz a mesma coisa. Mas o Sérgio não sei o que faz. Sérgio é uma fera. Bom, É isso. Anjo, a gente acaba meio assim, meio abruptamente. Peraí, você quer falar mais alguma coisa? Quer dar mais um recado? Quer deixar uma palavra Cara, eu não sou pra rei sua dos- vasta audiência? Cara, só Mas deixar, a da noite só em deixar um Cabo foi abraço. maravilhosa. Quem? A da noite em Cabu vai ser, É a boa, gente vai né? usar. Essa é boa, Pisa. Um Gostei beijo a desse todos aí negócio. que vieram. Valeu por estarem aí. Um abraço pra quem tá em casa, pra Agora quem você vai vai ver esse conhecer barato. cada um de perto. E obrigado a vocês, galera. Toda vez que Sensacional. tiver um cara da minha equipe que tiver não sei o que, tal, eu falei, meu, eu vou te levar pra noite. Noite em Cabu. Animal. Cara, Alex. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.